E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson e estamos de volta para as nossas aulas de biologia. É muito bom estar com vocês novamente nesse novo semestre. Espero que vocês estejam agora mais preparados, mais descansados para voltarmos às nossas aulas, né? E para a gente iniciar esse segundo semestre, nós vamos fazer uma breve revisão de vírus e bactérias, que é um assunto que ficou ali um pouquinho, né, em dúvida, de acordo com a checagem de aprendizagem, né? E são assuntos que corriqueiramente caem em vestibular também e concurso. Vírus está bem em alta também, né? Agora em tempo de coronavírus, Covid-19, pandemia, certo? Então, peço que vocês então façam as anotações da nossa aula de revisão e eu separei alguns exercícios para vocês treinarem os conhecimentos. Beleza? Então, vamos para a aula. Vamos falar aqui sobre os vírus. Vocês serão questionados ao longo da vida acadêmica de vocês se os vírus são seres vivos ou não, certo? E é interessante que você tenha argumentos para dizer, não, ele pode ser vivo por conta disso e ele não pode ser por conta disso aqui, né? Então vamos ver essas características aqui. Bom, nós sabemos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, então eles só conseguem sobreviver, né, sobreviver entre aspas, né, porque eles não são seres vivos, eles conseguem continuar ali se propagando dentro de uma célula hospedeira, então eles são parasitas obrigatórios. Eles são organismos acelulares, ou seja, não são formados por células e não possuem maquinaria metabólica, então eles não fazem metabolismo, eles não realizam reações químicas ali, certo? Que é um dos principais critérios para dizer, não, isso aqui não é um ser vivo. Como que ele é organizado então, né? Eles apresentam um envoltório chamado capsídeo, que é uma cápsula de proteína que vai proteger o seu material genético. Esse material genético, ele pode ser tanto DNA como RNA, ou então os dois, né? Vai depender ali da família dos vírus. Mas é basicamente um material genético protegido por uma cápsula de proteína. Isso é um vírus. E é só isso, não tem mais nada, né? Alguns vírus, eles são envelopados, né? Eles possuem envelope, e esse envelope seria o quê? Parte da membrana da célula que ele parasitou, né? Então, existem algumas famílias de vírus que formam esses envelopes, tá? Então, essas são as características dele. E por que alguns falam que eles são vivos? Porque eles se reproduzem, só que lembrando, eles não se reproduzem sozinhos, eles precisam parasitar uma célula para ele se reproduzir. E ele pode sofrer mudanças ao longo do tempo, então ele sofre uma mutação muito fácil. Por quê? Por conta do seu tipo de reprodução ali bem entre aspas, sabe? Olha só como que é feita a reprodução dos vírus. Eles precisam, ele vai passar por essas 6 fases aqui. Primeiro, de adsorção, que é o momento que ele vai se conectar a uma célula hospedeira. Depois vai ter a penetração, que ele vai inserir o seu material genético na célula hospedeira. Depois vai ter o desnudamento, que é quando esse material genético, ele vai se fundir com parte do material genético hospedeiro ali. Depois haverá biossíntese, ou seja, vai ter a replicação daquele material genético viral. Depois terá a morfogênese, que é quando ele vai ganhar aquele formato de vírus mesmo, tá? E por fim, vai ter a liberação desses novos vírus. Nesse caso aqui, esse vírus que parece um robozinho, né, ele é um bacteriófago. Então, essa célula hospedeira aqui está sendo exemplificada como sendo uma bactéria, tá?
Então é assim que os vírus se reproduzem. Aqui mais uma imagem para a gente discutir sobre os vírus. Então nós vimos que eles são parasitas. Ele é, entre aspas, chamado algum de ser vivo. Perdão, eles são chamados por alguns de ser vivo porque eles possuem ali ácidos nucleicos, que são um material genético, né, as proteínas, autoduplicação e mutação, mas aqui não é o suficiente. E existem, olha só, algumas famílias de vírus aqui, ó. Os desoxivírus são os vírus de DNA, como o da herpes, hepatite, adenovírus. Nós temos os ribovírus, que são vírus de RNA, como o da gripe, do mosaico de tabaco, da raiva. Os arbovírus, que são transmitidos por meio de insetos silvestres, como a dengue e a febre amarela. Nós temos os vírions, que são vírus que estão fora da célula. Temos os retrovírus, que são aqueles que fazem a transição reversa, ou seja, do RNA ele vai ser transformado em DNA para depois ser transformado em RNA de novo, como é no caso do vírus da AIDS. Por isso que é tão difícil descobrir uma vacina para AIDS, né? Porque ele faz essa transcrição reversa aqui, certo? Alguns então possuem esse envelope, que é uma membrana externa. E quero falar aqui do ciclo lítico e do ciclo lisogênico, que são os dois tipos ali de reprodução do vírus, né? No ciclo lítico, o que ocorre, né? Ocorre a produção de novos vírus dentro da célula e quando ele vai se reproduzir dentro da célula, ele vai causar o rompimento daquela célula, né? Que é o momento ali que vai causar a morte celular. E no ciclo lisogênico, o DNA viral ele vai se acoplar ao DNA daquela célula hospedeira. Ele vai se combinar com a célula ali que ele está parasitando e ele pode ficar num estado de latência, ou seja, ele não vai transcrever alguma coisa, vai expressar alguma coisa. Ele vai ficar ali por um tempo e ele vai reproduzir junto com a célula, né? O seu material genético ele vai reproduzir junto com o material da célula ali, tá? Aí depois que esse vírus ele pode ser acoplado, ele vai sair, né, e voltar para o seu ciclo lítico, que é quando ele vai se replicar e vai causar o rompimento da sua célula, tá? É isso. E aqui, eu não sei se vai estar de fácil visualização, mas essas daqui são as principais viroses, né? Viroses são causadas por vírus. Eu não vou ler todas, mas aqui nós temos, por exemplo, doenças causadas por vírus, né? A dengue, AIDS, gripe, raiva, HPV, sarampo, febre amarela, poliomielite, varíola, rubéola, cachumba, catapora, herpes, hepatite, enfim, são várias doenças causadas por vírus. Cada uma aqui está falando alguma descrição sobre a doença. Eu vou deixar esse mapa conceitual aqui, esse mapa mental, esse resuminho, lá no material de anexo, lá no Google Classroom. Se vocês olharem lá, tem como adicionar anexos, então eu vou deixar esse material anexo lá também, beleza? E falando agora sobre as bactérias, né? Quais são suas características gerais? Elas sim são seres vivos, elas são unicelulares, formados por uma única célula, tá? Elas são procariontes, ou seja, ela não tem uma membrana que envolve o seu material genético. Aqui, por exemplo, ele não tem um núcleo verdadeiro, mas ele vai ficar concentrado em uma região que a gente chama de nucleóide, tá? Então, olha só, bactéria não tem núcleo, tem nucleóide, que é só um lugar onde vai estar mais concentrado o material genético, mas ele fica parcialmente disperso aqui no citoplasma. E olha só,
Bactérias não possuem organelas membranosas, como a gente vê lá nos eucariontes. Então, elas não têm organelas membranosas. Ué, mas ela tem ribossomo? Sim, ela tem as organelas ribossomo, só que elas não são organelas membranosas, tá? Elas não têm membrana plasmática. Então, essas são as características da bactéria. Então, olha só. Então, ele vai ter um material genético disperso aqui no citoplasma, nessa região concentrada que a gente chama de nucleóide, vai ter os ribossomos. Eles podem ter DNA circulares, que a gente chama de plasmídio. Ele vai ter uma membrana plasmática e uma parede celular que vai dar forma à bactéria, tá? E ele vai se locomover através de flagelos, né? Ou de cílios. Aqui no caso eles têm fímbrias, que são esses cílios, e um flagelo aqui, tá? Quanto à sua classificação, nós não comentamos muito sobre isso, mas ele pode ter o formato ali circular que a gente chama de cocos, esses de bastões que a gente chama de bacilos, vibriões que tem esse formato, streptococcus são colônias, eles formam colônias, né, de cocos, tá vendo? Nesse formato aqui mais linear, ou estafilococcus, que tem mais esse formato mais agrupado, espiroqueta, que tem esse formato aqui de espiral, enfim. E como que eles se reproduzem? Bom, eles são organismos que fazem a reprodução assexuada. Lembrando que reprodução sexuada é aquela que há troca de gametas. E eles não têm gametas para poder trocar, tá? Então, o que a bactéria faz para poder se reproduzir? Ela multiplica seu material genético e depois faz a divisão binária, tá? Então, ele vai se multiplicar internamente e depois a célula vai se dividir, formando dois novos indivíduos que são idênticos. E aqui nós temos três tipos de mecanismos que permitem a variabilidade genética das bactérias. Lembrando, isso aqui não são modos de reprodução, são modos de variabilidade genética, são mecanismos, tá? O mais famoso é a conjugação. O que acontece? Nós temos duas bactérias, tá? Diferentes, mas são da mesma espécie, são dois indivíduos diferentes, que uma delas vai projetar esse pili sexual, ou pilos, pili, que é uma ponte citoplasmática. Ele vai criar essa ponte e vai fazer com que, por exemplo, parte do seu material genético, no caso dessa bactéria doadora vai doar um plasmídio, ele vai passar para uma bactéria que é receptora, através desse pili sexual. Então, essa é uma forma ali de variabilidade genética dentro das bactérias. Uma outra forma é a transdução, que que é quando vai ter a ação de um bacteriófago, tá? Então, o que é um bacteriófago? É um vírus de bactéria, certo? Que, olha só, o vírus ali vai infectar uma bactéria e quando ele infecta, o vírus acaba pegando ali parte do material genético da bactéria. Aí o vírus, então, o novo vírus aqui, ele vai para outra bactéria e infectá-la. Ele vai carregar parte do material genético que ele pegou dessa bactéria aqui e depois ele vai recombinar com o material genético, tá? Então essa é a transdução. E temos a transformação, que é quando uma bactéria, né, ela vai absorver fragmentos de DNA no meio que ele vive ali. Então vamos supor, por exemplo, essa bactéria que morreu, certo? Então ela vai ficar morta, degradada ali no ambiente, mas o seu DNA está ali disperso, né? Então ele vai absorver parte desses fragmentos de DNA, enfim, que está ali no meio e vai recombinar com o seu DNA, certo?
Então, essa é a transformação e esses são os três mecanismos de variabilidade genética entre as bactérias. Aqui nós temos algumas doenças bacterianas, né? Como a cólera, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia, botulismo, sífilis, gonorreia, meningite, hanseníase, leptospirose, tuberculose e febre maculosa. Não sei se vocês perceberam, mas entre as viroses e bacteriosas, temos algumas doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, normalmente são essas doenças, aliás, essas infecções sexualmente transmissíveis, elas são passadas ali por vírus e bactérias, né? Então, eu vou deixar essa imagem aqui para vocês verem as características de cada uma, tá? Porque é importante vocês lerem, ok? E é isso. Então, essas são as informações principais dos vírus e das bactérias. Agora, eu vou pedir que, então, que vocês façam os exercícios que eu separei para vocês treinarem. Lembrando que é importante que tenha a pergunta e a resposta correta. Não precisa copiar todas as alternativas que tiverem lá não, tá? Pode ser só a pergunta completa, certo? E a alternativa correta. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Estarei ali disponível para vocês no nosso grupo do WhatsApp e vejo vocês na próxima aula. Então, um abraço, até mais, valeu!